Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Investidor Sincero. Aqui mais uma análise quentinha saindo do forno para você. Fica ligado aí que agora é a vez da Ondo Finance. Sim, está muito assim, bastante mesmo satisfatório de fazer várias análises das altcoins que eu tenho feito aí durante os dias e ver o quanto que elas têm se valorizado depois de um massacre que vem acontecendo aí nas altcoins, principalmente aí desde dezembro para cá. Mas muito mais fascinante do que ver isso é poder enxergar o potencial de entrega, de valorização que elas têm. E uma dessas altcoins que com certeza vai conseguir entregar muita valorização é a Ondo. Fica ligado no vídeo até o final. Por que que eu falo isso? Porque ela vem da narrativa onde muito capital vai fluir para dentro dela. A narrativa na qual ela paga juros, ou seja, yield, para quem for lá e colocar suas moedas lá, nesse banco descentralizado. Então, todas essas moedas, essas criptos de banco descentralizado, elas vão ter uma valorização muito alta. Como Aave, como Compound, como Ondo, e ainda tem mais outra que me fugiu o nome dela agora. Mas essa narrativa, ela tende a se valorizar muito. Por quê? Porque os investidores que, uma vez que o bull market começa aí a romper patamares mais altos, e ele vai romper, é só uma questão de tempo, tá? O que que acontece? Os investidores que têm capital em, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, eles começam aí a se desfazer parte das suas posições, obtendo aí o seu lucro, tá? E eles partem então para stablecoins. Ou, muitas das vezes, eles não querem se desfazer dessas posições, tanto de Ethereum ou de Bitcoin, e eles colocam esses ativos em bancos descentralizados, como garantia, em troco de dólares digital, o SDT ou o SDC, para que eles possam fazer o quê? Investir em outros criptoativos. Então, eles não querem vender os seus Ethereum, os seus Bitcoin, ou seja qualquer outro ativo que ele considera muito valioso. Então, eles colocam esses ativos nesses bancos em troca de dólares digitais. E é nesse momento que esse tipo de ativo aqui começa a se valorizar de forma exponencial. É quando esses investidores começam a depositar os seus ativos como colateral em troca de dólares digitais. E eles precisam comprar esses ativos de banco, DeFi, como a Ondo, como a Aave, para fazer esse processo. Por isso que essas criptos tendem-se a valorizar bastante agora, nessa fase final de bull market, porque é onde a riqueza, né, o crescimento do capital da grande maioria dos investidores se torna mais evidente. Ele quer partir então para mais riscos, para tentar então multiplicar o seu capital. E os bancos digitais entram em cena exatamente nesse momento. E a valorização desse tipo de token, ela realmente vem nessa fase exponencial que nós estamos iniciando, tá? A fase 2 da altcoin season. Ela é dividida em 4 fases. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para que você possa compreender quais são as fases, em que fase nós estamos. Tá? De acordo com a minha análise, nós estamos entrando na fase 2, ainda tem mais 2 fases para frente, e assim você consegue se situar e poder capitalizar melhor aí com os seus investimentos. Agora vamos aqui para uma análise gráfica rápida da Ondo, para você poder enxergar aquilo que eu estou enxergando aqui e por que que eu afirmo que ela vai fazer 3 vezes em um curto período de prazo. Então fica ligado aqui comigo. Pois bem, aqui nós temos o gráfico então, diário da Ondo, tá? E nosso perfil de volume já está aqui estabelecido.
certo? Três níveis que são importantes no nosso perfil de volume, que é a linha verde aqui, que é o nosso suporte majoritário, a linha branca, que é o nosso ponto de controle. Ponto de controle é um preço médio do ativo desse período aqui em questão, em termos de volume de negociação, tá? Volume de negociação é mais importante do que o preço de negociação, ok? Para análise técnica. E, por último, a nossa linha vermelha, que é a nossa resistência majoritária. Pois bem, e o que, que a Undo fez? Desde aqui de dezembro, como a maioria das criptos, né, ela vinha aqui na sua tendência de baixa, visível, tá? A maioria das criptos, sim, fizeram um topo local lá em dezembro, né? Diante daquela euforia que o mercado enfrentou por causa do Donald Trump, da vitória do Donald Trump, primeiro presidente americano favorável a cripto, falava muito bem de Bitcoin, foi na conferência de Bitcoin 2024 e falou muito bem, e prometeu que o Bitcoin ia subir acima dos 100 mil. E de fato subiu, tá? Mas, né, o mercado não funciona da forma que as nossas emoções, e a maioria das emoções dos investidores são despreparados. Quando existe euforia extrema, é momento de você estar pensando em sair, não de entrar. Tá? O momento de entrar é quando há medo extremo. Então, grande parte dos investidores que não entendem de ciclos de mercado, não entendem de análise técnica, entram no momento errado e se frustram com isso. Tá? Mas você que é inscrito aqui, você já está por dentro, você já sabe como é que a coisa funciona, porque eu sempre tenho trazido aqui informações relevantes aos ciclos do mercado, momento de comprar, momento de vender, e essas informações fazem toda a diferença na tua jornada como investidor. Por isso você deve se inscrever, deve curtir esse vídeo, porque eu estou passando para você que conhecimento que eu adquiri aí através de anos operando no mercado financeiro. Então vamos lá. Está aqui a sua linha de tendência de baixa depois do topo eufórico. E esta linha de tendência de baixa foi, sim, rompida. Ou seja, a Ondo, assim como a grande maioria das criptos que eu tenho analisado aqui no canal e passado para vocês, elas têm feito, sim, fundos, olha, bastante bonitos. Veja só, tá? Então aqui nós temos um padrão de reversão, né? Bastante bonito, um ombro, cabeça e ombro, né? Ou um W, como você queira chamar aqui, mas é sim um padrão de reversão confirmadíssimo, uma vez que ela se segurou aqui no seu suporte majoritário. Então essa linha verde é o suporte mais importante para a Ondo aqui nos 70 centavos. Isso também vem em confluência com o que nós temos aqui nesta faixa azul que você consegue ver aí no gráfico. Esta faixa azul significa pressão compradora de grandes players, grande volume de compra, entrando nessa zona aqui de preço, que vem desde, né, eles começaram a comprar aqui do fundo do poço aqui da onda, nos 66, e acumularam até aqui, ó, nos 87, tá? Então, esse intervalo de preço aqui se mostra um suporte bastante interessante para a onda, tá? Bastante interessante. E o que, que acontece? Daqui do fundo do poço, que ela chegou no 66, ela tentou romper o ponto de controle, tá? Que é a primeira resistência bastante difícil de se romper, porque olha o tamanho desse Everest aqui, ó. Olha o tamanho dessa montanha de pressão vendedora que existia aqui, tá? Tá vendo? Então, por isso que é difícil. Todos esses picos que você vê aqui são picos que são montanhas, são dificuldades do preço poder romper. Não que seja impossível, tá? Mas é porque pode demorar um pouco aí, até ele conseguir absorver todas as ordens de venda que existem nesses picos de volume. Por isso que justifica aqui
ela ficou aqui alguns dias patinando aqui nessa zona, mas eventualmente rompeu, tá? A linha branca, retestou a linha branca, que é o ponto de controle como suporte, e agora está iniciando a sua trajetória de valorização. Bastante claro, bastante evidente que ela vai agora buscar o quê? A sua resistência majoritária à linha vermelha. Por que eu falo isso? Porque quando o ativo vem buscar suporte na sua linha verde, ele eventualmente vai preencher todo o caminho até a linha vermelha. Pelas, pelas leis e normas aí do perfil de volume, esse é o caminho mais provável que o ativo venha fazer. Isso também se aplica ao contrário. Se ela estivesse aqui acima da linha vermelha e ela porventura perdesse a linha vermelha, existiria então grandes probabilidades dela vir preencher todo o perfil de volume para baixo, chegando até no seu suporte majoritário. Tá? Então, essa lei, essa norma serve para os dois lados. E o que mais? Uma vez que ela chegue aqui, no nível dos 1,39 aí, também você já está vendo aqui no gráfico que temos mais outra zona aqui de pressão vendedora das baleias e também um pouquinho mais acima, mas também temos mais zona de pressão vendedora aqui das baleias. Muito bem, mas quão difícil será esse rompimento dessas zonas de pressão vendedora das baleias aqui? Bom, mais difícil foi aqui embaixo. Olha a altura desse pico aqui e olha a altura desse outro pico aqui. Tá vendo? Ele é bem menor do que esse, ou seja, o mais difícil ela já fez, que era romper o ponto de controle. Então ela vai chegar aqui, vai ter uma turbulência? Vai, tudo bem, mas ela não será o suficiente para segurar o preço da Ondo aqui nos 1,40. Ela vai demorar um tempo até consumir todas essas ordens, tá bom? Mas, uma vez que essas ordens forem consumidas e ela tornar esta linha vermelha aqui como suporte, aí ninguém segura mais a onda. Simplesmente isso. Ninguém segura. Por quê? Porque nós já não teremos mais tanta resistência. Olha, cadê as montanhas? Tem um pico aqui ridículo e acabou. Entendeu? Acabou. Então, a previsão dela chegar aqui nos 3, aqui nos 2, né? 2,14 mais ou menos, ó, 2,20, é real. E é fácil dela chegar aqui. Só precisa que as coisas continuem caminhando bem. Tá? Ela vai chegar ali nos 2,18, 2,20. Tá? Tranquilamente. Mas tranquilamente ela vai conseguir fazer isso. Entendeu? Tranquilamente. Chegando aqui nos 2,18, 2,20. Agora, onde é que eu mostro, que eu consigo dizer para você, ela vai fazer 3 vezes? Porque se eu pego aqui uma retração de Fibonacci desse topo aqui, que não é difícil dela romper, até esse fundo aqui, do 66, onde ela chegou, eu chego então, eu chego então à conclusão que a extensão 1,618 de $3 seria o próximo alvo, bastante provável para a Ondo, uma vez que ela não tem mais resistência acima desse topo aqui dos 2,18, ela simplesmente vai dar uma esticada daqui até os 3, onde ela pode começar aí ter um pouquinho mais de lateralização, consolidação, para continuar a sua caminhada de valorização. Então, 3 vezes aqui no curto período de prazo é sim bastante viável dentro da análise técnica que nós acabamos aqui de realizar. Porque a resistência mais difícil que ela tinha era esse pico aqui e ela já superou. Nós já sabemos que uma vez que ela encontrou suporte na linha verde,
ela provavelmente vai preencher todo o perfil de volume chegando até na linha vermelha, onde nós temos o segundo maior pico. Se ela superou esse, que era mais difícil, esse aqui ela também vai superar. Apenas uma questão de tempo. Uma vez que ela flipar essa linha vermelha aqui como suporte, ela vai dar uma estilingada para os 2,18, porque a resistência é bastante pequena. Com a pressão compradora entrando, bull market a todo vapor, o que, que você espera que vai acontecer? Ela vai estilingar para cá, vai tornar o seu all-time highs, né, que foi aqui nos 2,18 como suporte, que é essa linha amarela que nós desenhamos aqui, e daí para cima não tem resistência. É correr para o abraço e vai lá bater nos 3 dólares, tá? Então, se você comprou aqui no fundo, maravilha, maravilha. Mas se você está entrando agora e você não está posicionado ainda em ondo, o que, o que eu consigo ver aqui para o curtíssimo prazo, tá? Ela está assim aqui, dando uma travada aqui nessa zona. Por quê? Porque o Bitcoin está caindo, né? O Bitcoin também está corrigindo. Saiu lá do 105 e já está aqui no 103, né? Chegou até no 102. Então o Bitcoin está dando uma correçãozinha aí, tá? Uma lateralização, uma consolidação, e por isso que também muitas das altcoins também estão nesse processo aí de lateralização, tá? Então é isso que nós estamos observando, está acontecendo aqui, mas não é nada alarmante, tá? Nada alarmante. Se a coisa continuar assim, o Bitcoin continuar corrigindo, tá? Que há sim essa possibilidade dele voltar ali na casa no primeiro momento ali dos 100 ou até nos 92, isso é bem provável, tá? Então, caso isso aconteça, então a Ondo pode vir voltar aqui buscar o seu ponto de controle aqui nos 86, 87 centavos, tá? Então, há sim essa possibilidade. Então, se você está fora do mercado, você não está posicionado ainda, você vai ter que ir entrando aí no você fazendo o DCA, vai entrando aos poucos, tá? Pode ser que o Bitcoin rompa daqui dos 102 e já vai lá buscar o seu all-time highs, né, a sua alta histórica lá dos 110? Pode. Como também ele pode continuar corrigindo ali até os 92. Então há sempre essas duas probabilidades, tá? Há sempre essas duas probabilidades. O gráfico hoje do Bitcoin ele está aí com sinais mistos, tá? Indica-se divergência bearish apontando para baixo, lá para os 92, mas quando você observa o volume de compra, está aumentando, ou seja, indicando uma pressão compradora entrando, que poderia então empurrar o preço mais para cima. Então, ele está nesse momento aí de sinais mistos e indecisão, podendo acontecer um dos dois cenários. Nós, como investidores, nós temos que estar preparados para qualquer um dos dois cenários que venha a acontecer. Então, diante dessa informação, você já sabe que ela pode tanto daqui mesmo continuar na sua escalada para cima, como ela, quem sabe, daqui ela vir buscar o seu ponto de controle aqui nos 87, tá? Onde eu acredito que seja muito difícil dela perder, tá? Os 87. Por quê? Porque logo abaixo aqui nós temos o quê? A zona de pressão compradora das baleias, que foi a responsável por impulsionar esse preço aqui para cima. Então, entre um pouco aqui, comece já a molhar os seus pezinhos aí na água, né? Metaforicamente falando, e todos os pullbacks que tiver daqui para frente, é o momento que você está comprando, tá? O momento que você está comprando. Qualquer pullback que o Bitcoin tiver, as altcoins também vão fazer. Qualquer momento que o Bitcoin encontrar seu fundo e começar a reverter, as altcoins também vão reverter. Aí você vai entrando aos poucos, fazendo então seu preço médio. E dessa forma você vai estar muito bem calçado aí para surfar essa valorização da altcoin season que virá e virá no futuro próximo. Então, essa atualização da Ondo, curta, compartilhe, se inscreva no canal aí, porque você tem muito a ganhar. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.